Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 30 de abril, recordamos hoje os santos Santa Maria da Encarnação e São Pio V, Papa, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos conhecer a história de Santa Maria, chamada Mãe da Igreja Católica no Canadá. Aos 17 anos, casa-se com Claude Martin. Aos 18 anos é mãe, aos 20 anos fica viúva. Maria recusa um segundo casamento que lhe propõem os pais e aos 32 anos entra no mosteiro das Ursulinas de Tours. Deus levou a compreender a fealdade do pecado e a necessidade da redenção. Tendo profunda devoção ao coração de Jesus e meditando assiduamente o mistério da encarnação, ela leva à maturidade a sua vocação missionária. O meu corpo estava no nosso mosteiro, escrevera ela na sua autobiografia, mas o meu espírito não podia estar encerrado. O Espírito de Jesus levava-me à Índia, ao Japão, à América, ao Oriente, ao Ocidente, às paragens do Canadá e dos Hurões, e a toda a terra habitável onde houvesse almas racionais, que eu via pertencer a Jesus Cristo. Em 1639, está ela no Canadá. É a primeira irmã francesa missionária. O seu apostolado catequético em favor dos indígenas é infatigável. Compõe um catecismo na língua dos Hurões, outro na dos Iroqueses e um terceiro nas Algonquins. Alma profundamente contemplativa, comprometida, todavia nação apostólica, faz o voto de procurar a maior glória de Deus em tudo o que seja de maior santificação. E em maio de 1653, oferece interiormente em holocausto a Deus pelo bem do Canadá. Mestra de vida espiritual, a ponto de Bossuet a definir como a Teresa do Novo Mundo, promotora de obras evangelizadoras, Maria da Encarnação une em si de maneira admirável a contemplação e a ação. Nela, a mulher cristã realizou-se plenamente e com raro equilíbrio nos seus diversos estados de vida: esposa, mãe, viúva, diretora de empresa, religiosa, mística, missionária. Isto sempre na fidelidade a Cristo, sempre em união estreita com Deus. Filha de um mestre padeiro, Florencio, e de Joana, Maria nasceu em Tours, na França, no dia 28 de outubro de 1599. Dotada de grande memória, sobretudo para as coisas de Deus, ainda criança repetia no final da missa a homilia escutada com toda a atenção. Aos 7 anos, depois de uma experiência mística, manifestou o desejo de ser religiosa, mas os pais casaram-na aos 17 anos com Cláudio Martim, fabricante de sedas. Tem um filho e aos 20 anos enviuvou. Após pagar as dívidas do marido, que entrara em falência, fez-se bordadeira e novamente sente o desejo de se consagrar totalmente a Deus. Vai para a casa da irmã e trabalha numa empresa de transportes terrestres e marítimos, dirigida pelo cunhado. Rapidamente chega a chefe da administração, coisa bastante inusitada na época. Embora empenhadíssima nas suas várias atividades, Maria mantém sempre uma estreita visão de Deus em uma vida ativa e contemplativa, mas o antigo sonho continua vivo em sua alma, e no dia 21 de janeiro de 1631, ingressou no convento das Ursulinas de Tours, depois de entregar o filho aos cuidados da irmã. Quem não ficou satisfeito foi o pequeno, que, rodeado de uma multidão de indivíduos de colegas, pensa em libertar a mãe, mas nem puderam entrar. Quando adulto, fez-se beneditino e entendeu o procedimento daquela de quem foi o primeiro biógrafo, já que tinha conhecido seu misticismo e suas virtudes. Maria tomou o véu em 25 de março de 1631, com o nome de Maria da Encarnação, e professou em 25 de janeiro de 1633. Foi logo indicada para mestre de noviças. Em 1622, o Papa Gregório XV havia instituído a congregação de Propaganda Fide para ajudar os missionários que partiam para as terras longínquas, especialmente o Novo Mundo. Iluminada por um sonho, Maria percebe que o Senhor a deseja no Canadá. Iniciou uma correspondência com os missionários jesuítas no Canadá.
e em 1639 entrou em contato com a Madame de La Peltrie, uma viúva que pensava fundar um convento em Quebec para a educação das meninas índias. Em 22 de fevereiro de 1639, Maria deixou Orthoz e foi para Paris, na companhia da jovem irmã Maria de São José, preparando-se para a fundação. Depois de tormentosa viagem, chegou finalmente à terra do seu destino, onde encontrou uma epidemia de varíola. É a primeira missionária dessa região. Sem nada temer, lança-se na evangelização dos índios, cuja língua aprende rapidamente. Ensina os pequenos por meio de catecismo que ela própria traduziu, depois de compor vários dicionários daquele dialeto. Nos anos de 1642 a 1649, 8 missionários foram martirizados e, diante do perigo, convidaram Maria a voltar para a França, mas ela não quis abandonar o Canadá. Depois de construir o convento em 1642, dirige-o com uma competência assombrosa e aí permaneceu por 30 anos. Em maio de 1653, foi inspirada a se oferecer em holocausto a Deus para o bem daquela terra. Seu dinamismo apostólico não lhe roubava o espírito contemplativo nem o tempo de oração. Em 1669, foi dispensada da responsabilidade de superiora, devido suas condições de saúde, que continuavam a agravar-se, e no dia 30 de abril de 1672, faleceu em Quebec, aquela que foi exemplar como esposa, mãe, viúva, diretora de empresa, freira, mística, missionária, mestra de religiosas, numa mescla admirável de dotes naturais e divino, deixando uma comunidade de cerca de 30 religiosas, das quais se originou as Ursulinas do Canadá. As suas relíquias repousam no oratório da Capela das Ursulinas em Quebec, e por seu papel de mestra de vida espiritual e promotora das obras evangelizadoras, goza de tal estima na história canadense, que é considerada a mãe da Igreja Católica no Canadá. Madre Maria da Encarnação foi beatificada em 22 de junho de 1980 pelo Papa João Paulo II e canonizada pelo Papa Francisco em 3 de abril de 2014. Que possamos pedir a sua intercessão. Amém. Neste dia também recordamos São Pio V, um Papa devoto de Nossa Senhora, Rainha das Batalhas. A vida de Pio V mostra a força da Igreja na Idade Média. Infelizmente, nem tudo que a Igreja fazia era digno de comemoração. Muitas vezes, o Evangelho foi esquecido em função do poder terreno. São Pio V conseguiu equilibrar fé e vida. Apesar de estar marcado pelas razões da época, é inegável que Pio V foi um grande Papa. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que nossa Igreja não viveu plenamente o Evangelho, mas também peçamos a graça de continuar aprendendo. Miguel foi eleito Papa em 1566 com o nome de Pio V. Nasceu em Bosco Marengo, na província de Alexandria, em 1504. Aos 14 anos, ingressara nos dominicanos. Após a ordenação sacerdotal, subiu rapidamente todos os degraus de excepcional carreira. Professor, prior de convento, superior provincial, inquisidor de Como em Bérgamo, bispo de Sutre e Nepe, cardeal, grande inquisidor, bispo de Mondove e papa. O título de inquisidor pode torná-lo antipático ao homem de hoje, que da Inquisição tem conceito frequentemente deformado pelas narrações superficiais. Na verdade, Pio V foi Papa um tanto sacrificado. Como sacrificados são todos os reformadores dos costumes, mas é título de merecimento para ele ter rebelado a simonia da Cúria Romana e o nepotismo. Aos numerosos parentes que foram a Roma com a esperança de algum privilégio, Pio V disse que um parente do Papa pode considerar-se bastante rico se não estiver na miséria. Em um período de guerras e instabilidade, houve a Batalha de Lepanto. A frota turco-muçulmana estava pronta para o ataque decisivo no Golfo de Lepanto, com 300 navios que aguardavam a ordem para abater definitivamente a Europa cristã. Ao meio-dia, no dia 7 de outubro de 1571, teve início uma das batalhas navais mais determinantes da história cristã. Depois de 3 horas de ferozes combates, as forças aliadas da Liga Santa derrotaram as otomanas. Essa vitória teve importância central no cristianismo,
já que corria o risco de a Europa tornar-se muçulmana, após o ataque e tomada das terras. O Papa Pio V convocou o povo a pedir a intercessão de Nossa Senhora, rezando o terço pelo combate. Com a notícia da conquista naval, o Papa mandou tocar todos os sinos da cidade eterna em comemoração dos méritos da guerra. E como sinal de agradecimento à Virgem Maria, instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário em 7 de outubro. A Batalha de Lepanto foi uma das páginas mais famosas ligadas à figura de Pio V. No civil, Antônio Micheli, resolvido e inflexível, a sua figura é recordada de modo particular pela Contra-Reforma, por ter combatido a heresia, e pela Liga Santa, a coalizão militar que constituiu com os Estados europeus para deter o avanço dos turcos na Europa. No entanto, foram importantes e numerosas também as suas decisões em matéria teológica e litúrgica. Publicou novos textos do Breviário, do Missal e do Catecismo Romano. Como pessoa inflexível, tomou uma série de medidas, entre as quais a bula Incoena Domini, com a qual tomava providência sobre a custódia da fé e a luta contra as heresias. Reduziu os gastos da corte papal, impôs a obrigação de residência aos bispos e confirmou a importância do cerimonial. Opôs-se a todo tipo de nepotismo e procurou melhorar de todas as formas o uso e costume da população. São Pio V deu prova de grande capacidade, também em relação às monarquias europeias. Conseguiu fazer prevalecer as decisões do Concílio de Trento na Itália, Alemanha, Polônia e Portugal. Entre os monarcas católicos, somente o rei da França se opôs juntamente com a excomunhão da rainha inglesa Isabel I, pois era anglicana e procurou fortalecer a posição católica perante o protestantismo. Durante o seu pontificado, Pio V dedicou-se à assistência dos pobres e necessitados, criando estruturas assistenciais como o Monte de Piedade e os hospitais de São Pedro e de Santo Espírito. Durante a escassez de 1566, suprimiu todo e qualquer gasto supérfluo, distribuiu alimentos e promoveu serviços sanitários. Debilitado por uma longa enfermidade, Pio V faleceu no dia 1º de maio de 1572. Seus restos mortais descansam ainda hoje na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. 100 anos após a sua morte, São Pio V foi beatificado pelo Papa Clemente X, no dia 27 de abril de 1672 e canonizado em 22 de maio de 1712. Que possamos pedir pelos nossos bispos, nossos padres, pelo Papa, para que tenha um ardor missionário. Que não cessemos de pedir a intercessão deste Papa pela Santa Igreja. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que São Pio V governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pio V, rogai por nós. E Santa Maria da Encarnação, rogai por nós.